Não Quem é que tem tem. que apresentar com um bote? Representasse Aí, a ó. vontade Olha de lá ver que uma foto, bonito. olha. Olha lá Gente, que bonitinho, bonito. né? Sim. Mas Como é que eu pronto. sei se é um bode e não é uma cabra? Alguém sabe? Assim, é porque já estava identificado. Eu não sei também. É, tem um moço que é figura pública, não lembro o nome dele, a moça que comentou comigo, ela sempre conta as histórias dele, que ele tem uma cabra de estimação, que é a Célia Regina. E ela é criada como um cachorro dentro de casa, e ele chama, né? Vem comer, Célia Regina, vai deitar, Célia Regina, passa pra cá, Célia Regina. E é o tempo inteiro, e ela tá domesticadinha. Mas tá bom. Gente, bom dia. Então fica aí, ó. Gostei, tá? Não passou despercebido, né? Vamos lá. Ó, gente, a gente falou no encontro passado, a gente falou da nossa estrutura, do nosso diagrama de demandas. Por que é muito, muito importante? Eu vou insistir muito nessa ideia que a gente tenha esse moço mesmo. Aí, que a gente tenha uma clareza muito grande desse nosso diagrama de demandas, porque vai facilitar muito, então é por isso que eu insisti tanto na aula passada e vou continuar repetindo, que facilita muito o nosso entendimento, nossas replicações de carga, entender essa hierarquia, usar isso a nosso favor no momento de projetar e tudo mais. Usar o quê? Usar essa compreensão de quais cargas se repetem, de enxergar esse diagrama com uma certa facilidade, de ver que eu não tenho mais de 30 quadros e consumidores, todos diferentes, que eu vou ter ali uns 5, 6 quadros, tá? E essa simplificação, enxergar isso com essa clareza, vai te dar um projetar muito mais assertivo, em termos de carga, e muito menos cansativo também, porque você vai deixar de ter trabalhos desnecessários. Beleza. Qual o nosso próximo passo, né? A pergunta de $1 milhão que a gente sempre faz. Qual o nosso próximo passo? Vocês levantaram as cargas, tinha gente finalizando, né, depois do encontro, depois da data da entrega e tal, mas tinha gente finalizando e tranquilo por enquanto, tá? Só que agora a gente precisa pensar, então a gente fez o diagrama para pensar os nossos quadros. Então, a gente vai começar a calcular esses quadros, tá? Aí eu pensei em duas coisas. A gente poderia, por exemplo, nesse momento de projeto, começar a calcular os quadros, e aí eu preciso saber se vocês têm dúvidas em relação a como montar, como estruturar esses quadros. Fazer os quadros vocês já fizeram uma vez, isso não quer dizer que você não vai ter dúvidas de jeito nenhum. Cada projeto é um projeto, ainda mais com dimensões tão distintas como foi o primeiro, o anterior de vocês, né? Não digo que seja o primeiro, mas pelo menos o projeto anterior, porque tem bastante gente que terminou a disciplina no semestre passado. Então, o que vai acontecer? Vou compartilhar minha tela com vocês já já e vou mostrar, por exemplo, que a gente vai ter uma planilha agora muito mais sofisticada, em termos de informações. A gente vai guardar muito mais informações que antes, ainda que algumas dessas se repitam, de fazer as anotações certas para que essas repetições sejam bem lembradas, com base nesse diagrama que vocês fizeram para mim. Tá. Isso é uma das coisas que pode ser o seu próximo passo. E outra coisa que pode ser o próximo passo é o lançamento mesmo de planta de AutoCAD, tá? Que vocês já poderiam iniciar. Que é a parte, por exemplo, como vocês já levantaram a carga, vocês podem já pontuar essas cargas, esses pontos terminais, esses pontos finais de carga. Então, colocar as tomadinhas, identificar as tomadinhas de uso específico, lançar isso tanto no apartamento tipo, lembrar que ele é o tipo e ele vai se repetir, lançar isso na cobertura, identificar essas cargas no barrilete, na caixa d'água, a parte motriz, né? Como que eu vou representar esse motor? Isso dá um volume de projeto maior, tá? E aí, o que a gente vai insistir? Vou abrir aqui um projetinho e vou compartilhar com vocês, tá? Vou falar de algumas coisas que podem facilitar esse lançamento, tá? Então, vamos lá. Dúvidas? Vamos repartir as dúvidas, vamos setorizar as dúvidas. Quando eu te peço para
para montar, deixa eu abrir aqui nossa planilha primeiro, para montar um relatório de cargas, para fazer os quadros, para elaborar os quadros. Vocês têm clareza? Você tem clareza, sim ou não? Vamos por partes, vamos direcionar, que aí eu tenho resposta de vocês. Respondam para mim no chat, bem rapidinho, sim ou não? Você tem clareza do que você vai fazer quando eu digo para você que você vai fazer um relatório de cargas, que você vai fazer uma planilha com os seus circuitos? Isso, vamos lá, respondo rapidinho isso, Igor, beleza? Quem mais? Enquanto estou abrindo meu arquivinho aqui. Mais ou menos. Isso, é sim, Eduardo. Então, você vê que você tem um direcionamento. Isso traz uma imagem na sua cabeça, tipo, o que fazer. Isso é muito importante. Eu preciso muito que vocês tenham uma ideia de quando eu estou falando, por exemplo, falo de um relatório, imaginar o que é ele. Porque senão eu estou falando no vazio. E aí você tem que levantar a mão e falar assim, pô, volta aí, professora, não sei o que você está falando. Vou abrir aqui. Tá? Continuem e respondam para mim. Eu preciso ver rapidinho, gente. Mesma dúvida. Prestante quadro, ótimo. Então, a questão da hierarquia, sim. O Mylon, não para prédio. Beleza, vou abrir. Compartilhei, ainda não. Volta. Sejam bastante transparentes, acho que todo mundo respondeu. Faltou Gabrielzinho. Ó. Então, vamos lá. Então, eu preciso enxergar uma hierarquia. Então, alguns de vocês, por exemplo, quem fez mais recente, está com isso mais ou menos. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir um residencial que tem bastante quadro. Tá. Vou abrir para vocês um residencial. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Ó. Dora, Eduardo. Eduardo vai ter um ponto extra de participação, ou pelo menos, se não puder ter ponto extra, vai ter que ganhar um panetone, um ovo de Páscoa, alguma coisa, por não deixar a professora falando sozinha. Ó, então vamos lá. Por exemplo, o projeto que está aqui para vocês é um residencial unifamiliar. Quer dizer que só mora uma família. Vocês estão fazendo um projeto residencial multifamiliar. Tá, mas esse aqui vai servir para eu exemplificar. Se vocês olharem aqui, deixa eu só autorizar que alguém chegou. Bom dia, Múcio. Ó, então, se vocês olharem aqui nessa barrinha da planilha, eu tenho uma identificação de vários memoriais. Tá vendo? Tem uma planilha aqui que não tem nada, vou jogar ela fora. Outra que não tem nada, vou jogar fora. Tá. Ó, o que a gente tem aqui nesse projetinho? Eu tenho, por exemplo, o levantamento de carga por pavimento. Então, esse por pavimento é como se vocês tivessem um pavimento do prédio de vocês. Essa residência, ela tem a gente aprovou o projeto dela na concessionária por ter uma carga muito alta. Muito alta é quanto, professora? Muito alta é um tripolar de 100 amperes. Não liga um disjuntor tripolar com cabo de 35 milímetros, um disjuntor de 100 amperes, sem aprovação na concessionária. É como se ele fosse o processo é o mesmo que a gente faz para a subestação. Então, é uma casa, mas é uma casa com carga generosa, né, com instalações muito generosas. Então, tá bom. Ó, então, eu tenho ali toda a carga. Aí, eu vou fazer um memorial para cada pavimento, para cada quadro. Por que eu vou fazer para cada quadro? Para facilitar na minha hora de fazer os quadros. Então, o que eu tenho? Aqui na parte de baixo da tabela, a gente está, por exemplo, com o pavimento térreo. Aí, no pavimento térreo, a gente tem 3 quadros. Tenho 3 quadros no pavimento térreo. Eu tenho, no pavimento superior, eu tenho 2, e na cobertura, eu tenho mais 1. 5 quadros, acho que é isso mesmo, e um anexo lá, 6 quadros. Mais casa de máquina, 7. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Uma planilha. Então, aqui, ó, quando eu venho aqui para o quadro do térreo, eu estou mostrando para vocês um quadro. Então, a planilha é aquela mesma que vocês usaram, que vocês construíram para fazer prediais. Então, eu identifico para que serve o circuito,
em que local que ele está instalado, se ele é monofásico, trifásico ou bifásico. A forma de instalação, vocês podem ver aqui que no primeiro ele entra subterrâneo, então o modo de instalação é D, depois vem tudo B1, que é alvenaria. Então, por exemplo, de vocês, todos os apartamentos serão alvenaria. O pavimento térreo, o quadro ali, por exemplo, do salão de festa, tudo alvenaria, né? Tudo embutido na alvenaria, tubulação convencional. Você poderia pensar que, às vezes, lá no barrilhete, você sugerisse uma instalação não convencional, não embutida na alvenaria, poderia ser de sobrepor, e aí isso aqui vira para B2, isso vai te dar um alíviozinho de corrente. Um cabo que refrigera mais, dentro de uma tubulação que refrigera melhor, refrigera mais, que eu digo assim, mais de quantitativo mesmo. Se ventila mais no duto, que está levando o cabo, uma canaleta ventilada leva uma corrente X, uma canaleta fechada leva um X menos alguma coisa por cento. Então, quanto mais ventilado, mais corrente leva. É o que acontece, por exemplo, no ventilado não, talvez, não é errado, mas na verdade é quanto menor a temperatura. O ventilado me dá menor temperatura. O enterrado também. Então, o D, que é o método de embutir no solo, né, com canaleta e tudo, mas a parte subterrânea leva mais corrente que se eu levasse essa mesma carga, por exemplo, de 48 kVA, de uma forma tampadinha, externo. O solo tem uma temperatura em média 10 graus menor que a temperatura externa. De média, né? As tabelas, até as próprias tabelas de dimensionamento consideram isso. Então, você vai dividir as fases, mas vamos por partes. A ideia aqui é entender que você tem aquele mesmo quadro que você tinha. Então, você tem fase A, B e C, as suas cargas num todo estarão divididas. Professora, eu vou colocar trifásico nos apartamentos? Não vamos fazer divisão de fase por enquanto, até porque a gente vai chegar à conclusão de que esses apartamentos serão polifásicos. Se eles são bifásicos ou trifásicos, vai depender do levantamento de carga e da entrevista que você fez com seu cliente. Então, por enquanto, vocês vão deixar essa parte aqui, ó, de divisão de fase em off, tá? Oculta, por exemplo. Então, eu tenho 3 fases, A, B e C, mais o trifásico. Vou ocultar. Então, eu vou ter uma tabela de circuitos que vai ter isso, ó. Vou identificar os circuitos de força, de iluminação. A que ambientes eles se destinam, né? Se são monofásicos ou polifásicos, o método de instalação, a tensão correspondente ao esquema de ligação e a potência correspondente aos meus agrupamentos. Que agrupamentos são esses e quem determina isso? A norma, a NBR 5410. Né? Aí aqui, o dimensionamento dos condutores de acordo com esses agrupamentos que você propôs, tá? Pensem muito nisso. A proposta é de cada projetista. Então, teremos resultados diferentes para todos os projetos, e é isso. E sempre será. Então, projetos não são iguais, eles levam a marca do projetista, seja ela em experiência, seja ela em preocupação, seja ela em pesquisa. Então, é muito importante que você marque os seus projetos, que seus projetos sejam reconhecidos e identificados, porque ele realmente tem características. O seguir a norma é básico, todo mundo fará. E o que mais você pode levar para o seu cliente, né? Em termos de resultado. Então, o projeto não é tudo igual e você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente, né? Inclusive, isso vai influenciar em precificação, né? Enquanto você vai cobrar. Tá, beleza. Aí nós ainda temos aqui, a gente só repete o circuito e a parte de proteção, tá? Não vamos preocupar tanto com proteção agora, que eu quero reforçar essa parte de proteção. Então, essa parte de proteção aqui, do disjuntor, perdão, vamos deixar em off também. Então, vamos pensar que as suas planilhinhas estarão ainda... Opa, 2-0 aqui para a planilha, oculta. Ó, então, nossas planilhas estarão assim. Aí, quantas planilhas teremos? O que muda quando eu estou fazendo um projeto residencial e um projeto industrial, um projeto predial? Escala de cargas. Então, eu terei essa carga multiplicada algumas vezes. Aí, por isso, eu vou fazer, por exemplo, um quadro, se eu olhar aqui na parte de baixo da minha tela, um quadro para o pavimento térreo,
um quadro que vai ficar no térreo só para ar-condicionado, que é um quadro separado lá para esse sistema dessa residência. Que no de vocês poderia ser, por exemplo, o quadro do salão de festas, que também vai estar no térreo. O quadro da guarita, que também vai estar no térreo. O que mais temos no térreo? Um quadro para o estacionamento do térreo. Né? Aí vocês ainda vão ter subtérreo, né, ou subsolo, um quadro para lá. Terei, por exemplo, casa de máquinas, tá? Para piscina, outro quadro. Lembrem que você vai agrupar essas cargas de acordo com esse diagrama que você propôs. E pode ser que nesse processo de fazer os quadros, você encontre novas proposições diferentes das anteriores, né? Diferente daquela aprumada, e você vai lá e edita a sua aprumada sem problema. Né? Porque o processo está em desenvolvimento. Não quer dizer que aquilo que você colocou vai se manter. Aí, por exemplo, vou lá para o pavimento superior. Então, o que eu vou fazer? Professor, eu tenho que repetir aqui, digamos que eu estivesse pensando no nosso projeto, que esse quadro aqui fosse o quadro do apartamento tipo, que vai estar multiplicado por 4. Estou imaginando que esse tipo é igual, não estou dizendo que isso é verdade, tá? Então, digamos que eu tenho o tipo 1 do térreo, o apartamento 101. E eu estou afirmando num exemplo, né, que ele vai ser igual para o 102, 3 e 4. E que ele vai repetir igual até antes da cobertura. Aí, quantas vezes eu vou fazer essa planilha? Eu vou ficar repetindo por pavimento? Não. Se eu sei que é tipo e que repete X vezes, eu vou fazer uma vez. Eu vou montar essa planilha, revisar essa planilha uma vez. Tá? E vou dizer que ela repete X vezes. Eu não vou sair aqui copiando e colando planilha só para ficar escalonado, só para ficar uma planilha ainda maior. Não é necessário. E é por isso que eu preciso identificar o que repete. Se eu tenho, aí beleza, ponto. Isso é. Aí, professor, então eu não vou precisar fazer uma para o térreo colar e falar que no superior tem uma igual? Não. Você só vai fazer uma vez. E vai escrever, por exemplo, num campo de observação, aqui no final da planilha, ó, no final do seu relatório de cargas, que isso se repete X vezes, sendo tantas no pavimento 1 e sendo sendo Y em cada pavimento e Z vezes, que é o seu número de pavimentos. Então, explique essa repetição, deixe claro para quem vai executar onde é que ele vai copiar e colar, digamos assim. Onde é que ele vai montar esse quadro repetidas vezes. Onde é que ele vai comprar esse quadro, todo o equipamento, material para esse quadro? X vezes, entendeu? Que influencia em várias fases. E quanto mais isso tiver enxuto, melhor. Então, não é interessante você falar, não, vai ficar, para o meu projeto ficar grandão, bonitão, eu vou repetir esse quadro aqui 20 vezes. E vou copiar essa planilha 20 vezes. E quando eu fizer a unifilar, eu vou copiar e colar 20 vezes. Isso não vai dar clareza, vai dar volume para o seu projeto, mas não vai te dar clareza. Então, é melhor que você deixe muito claro que ele repete do que você fique copiando e repetindo, porque facilita muito mais o entendimento de quem vai executar. Aí, beleza, vamos trabalhar com a ideia agora de que eu tenho 2 pavimentos, 2 apartamentos tipo por andar, para a gente explorar a questão da hierarquia. Aí, o que eu faço? Faço o tipo 1 e faço o tipo 2. Digo que o tipo 1 repete 2 vezes por andar, que o tipo 2 repete 2 vezes por andar, e que cada um deles, e que esse andar se repete outras 15 vezes, 14 vezes, né? Tá, de acordo com o prédio de vocês. E aí vou lá na cobertura e faço a mesma aplicação de carga. Então, isso vai me dar várias abinhas. Então, a ideia, faz uma, trabalha, melhora, explora visualmente a sua planilha, né? Melhora a qualidade das informações e depois começa a repetir. Né? Então, eu vou ter lá vários quadrozinhos, depois, né, terminei. Não, achei que está bem legal. Achei que ficou bom desse jeito aqui. Digamos que eu tenha gostado. Aí eu vou lá, vou duplicar vou duplicar, por exemplo, essa daqui do térreo. Então, aí eu vou duplicar, vou criar uma cópia.
E aí vou manter aquele padrão de formatação e vou formatar a segunda, que é a cópia. E vou vir aqui com o cuidado de ir trocando tudo para esse próximo. Isso vai seguir aqui com um monte de quadrinhos. Um monte quantos? Quantos sejam os quadros, não tipo, né? Um de cada tipo só, tá? Aqui ainda tenho, tá vendo? Tem outros comparativos e tal. Então, vamos lá. Ó. Uhum. Então deixa eu só ver o que vocês me disseram aqui. Tararararará. Isso. Igor, isso, no máximo 40% quando eu estou trabalhando com até 3 circuitos. Se eu tiver com 2 circuitos só, a gente pode ocupar até 33% do duto. Porque eu gero quando eu estou com 2 circuitos, eu gero um cancelamento, uma influência de campo maior, né? Uma atenuação de campo maior. E aí, mas a gente não vai precisar usar isso agora, mas é legal você perguntar. E aí a gente também, na hora de trabalhar com a forma de minimizar a norma também, de minimizar esses campos que prejudicam a corrente do circuito ou geram, por exemplo, um efeito Joule, um calor, uma perda maior no circuito do lado, a norma me diz que eu só posso ter seções consecutivas. Eu posso ter, por exemplo, eu vou passar 3 circuitos diferentes dentro de um duto. Se são 3, eu vou ter que passar, por exemplo, um circuito dentro do mesmo duto. Vamos pegar aqui um de cada. Ó, desse. Ó, digamos que isso aqui, o pretinho aqui seja meu duto, e eu estou levando 3 circuitos dentro dele. Faltou uma pecinha aqui. Tá. Se eu estou levando 3, aí ela diz que se eu estou levando 3, essas sessões têm que ser consecutivas. Então, eu vou levar um de 1,5. Aí, o que vem depois de 1,5? Ah, vem 2,5, professor. Então, eu posso levar 2,5. O que vem depois de 2,5? Então, eu posso levar 4 milímetros. Então, eu posso colocar no mesmo duto 1,5, 2,5 e 4. Professor, eu poderia colocar 1,5 e 2,5 só? Sim, é consecutivo. Professor, eu posso colocar... Ai, gente, que negócio duro. Eu posso colocar só 1,5, 2 de 1,5? Peraí. Sim, vira de ladinho. Posso colocar 2 de 1,5? Pode. Posso colocar 3 de 2,5? Pode. O que não pode, então? O não consecutivo. Eu não posso colocar no mesmo duto um circuito de 2,5 e um circuito de 6 milímetros. Isso vai gerar uma perda muito grande no circuito de 2,5. Uma perda em termos de geração de campo, tá? Tá. Vamos lá. Então, me digam agora, melhorou a ideia de vocês? Eu que agradeço, Igor. Melhorou a ideia de vocês do próximo passo, do montar o circuito? Gabriel comentou ali que ele confunde o relatório de cargas. Então, assim, o memorial é aquele levantamento inicial. É quando eu quero saber tudo que tem de tomada de uso geral, específico e iluminação. Iluminação a gente ainda não falou. Mas o que eu tenho de levantamento de carga? Eu faço um memorial, né, um descritivo. Um quantitativo, memorial quantitativo, memorial de cálculo. Aí, o que acontece? Eu vou ter que ter um total dele, né, da carga. Quando eu totalizar essa carga, prestem atenção nisso. Fiz o total de carga do apartamento tipo. Quando eu fizer o relatório de cargas, o relatório é que relata os meus circuitos, né? Professora, posso chamar de relatório de carga? Vi num livro escrito relatório de carga. Pode. Relatório de carga e relatório de cálculo. Pode, tá? Há nomenclaturas diferentes. Posso chamar só planilha de circuitos? Pode, tá? Não tem problema, não. Esqueci, gente, que eu ia falar. Lembrei. A gente está fazendo somatório de carga. Se você está fazendo somatório você fez um memorial. Tem uma carga de 48.500 volt-ampere. Quando eu fechar os meus circuitos todos, o somatório tem que dar 48.500 volt-ampere. Não pode dar 48.505. Não pode dar 48.403. Não pode, porque senão ou faltou carga ou sobrou carga, e nenhuma das duas situações está certa. Então, uma forma de você conferir se você finalizou, se está certinho, é que tem que bater. Não pode faltar carga. Toda a carga que foi proposta tem que receber um circuito para alimentar. Tem que ser agrupada de acordo com os critérios de circuito. E tem que aparecer toda lá no seu relatório. Beleza? Dúvidas?
Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Estou achando vocês meio caladinhos hoje. Tá beleza? Ó, então agora valendo um bombom de Natal. Digitem para mim ou abram os microfones, como preferirem. Como que eu agrupo os circuitos? Vamos dar uma relembrada? Tem aí uns 5, 6 critérios que a norma determina, né? Para a gente, em termos de agrupamento e divisão de cargas. Isso, Eduarda. Áreas secas e molhadas. Esse áreas secas e molhadas vale para iluminação e tomadas, vale só para iluminação, vale só para tomadas. Ó. Eduarda tem comigo um bombom de Natal já. Tem o negócio dos 10 amperes também, ótimo, tem mesmo. Igor também vai ganhar um bombom. Então, se um mesmo elemento, se um equipamento, tiver uma corrente acima de 10 amperes, ele tem que ter um circuito separado, né? Isso, iluminação é separada, isso. Agora o bombom ficou trufado, viu, Eduardo? Agora ficou bom. Tem que ter um circuito separado, isso. Áreas internas e externas, ótimo, Wesley, bem lembrado. Gente, vou ter que sair comprando bombom a 3x4 agora. Chuveiros separados. Os chuveiros são separados, Eduarda, pelo motivo que o Igor lembrou, porque a corrente dele passa de 10 amperes, tá? No mínimo 2 circuitos de iluminação, gente, vocês são ótimos. Muito bom, Eduarda. Eduarda sem H. Trifásicos e monofásicos, isso, porque eu não posso agrupar polifásicos e monofásicos juntos, não teria como ligar. Beleza, ó, tem gente que já ganhou 2 bombons. Quem mais? O que falta aí? Vamos lá, deixa eu ver. Múcio, acorda, Múcio, vamos participar da aula. Ian também, tá sumidinho. O moço da Célia Regina, fala aí pra gente um critério de divisão de circuitos, Mylon. Aquele escritório lá, seria esses. Fala de novo, Múcio. O Desculpa, escritório lá que tem no pavimento, de um lado tem um escritório, do outro lado não tem, que lá tem que separar ele. Tem que ser, assim, na verdade, aquele escritório vai diferenciar a carga de um, tipo assim, eu vou ter o tipo e o tipo 2, porque ele vai ter uma carga, o tipo 2 é porque a carga é quase igual, mas não é igual o do vizinho. Então, é um tipo 1 e o tipo 2. E aí, o circuito... a norma não diz que o escritório tem que ser separado. Ele diz, por exemplo, que eu não posso juntar esse escritório, que é uma área, entre aspas, seca, com um circuito de área, entre aspas, molhada. Então, eu não poderia juntar o escritório com a cozinha, mas eu posso juntar o escritório com a sala, né? E se eu quiser deixar dedicado por uma questão de manobra, também pode, tá bom? Igor já está aí com 2 bombons de Natal, porque ele disse para a gente aqui que a iluminação de emergência precisa ser separada, precisa sim, é uma norma dos bombeiros, tá? Não é a NBR que faz isso. Por que tem que ser separado, gente? Para eu garantir recargas adequadas e também porque a gente tem um problema com luminárias de emergência que elas se queimam. Por que ela queima com facilidade? Porque ela tem uma carga capacitiva alta que está sempre realimentando para carregar essa luminária. E isso estressa muito essa carga. Aí o que eu tenho que fazer para não estressar a carga, para não danificar o equipamento antes do tempo? Eu tenho que religar a cada 90 dias. Essas simplesinhas, essas que a gente compra e põe na tomada em casa, essa eu tenho que usar essa carga entre 60 e 90 dias. Costuma vir escrito até na luminária quando é de uma marca legal, quando é de uma marca atenciosa. Aí o que eu preciso fazer? O que a gente tem que garantir? Essa descarga dela nesse intervalo de tempo. E isso melhora muito com a manobra. Então, por exemplo, lá no Instituto a gente tem um problema de passar ali no corredor e ver a tomada pendurada. Já viram isso? Como diz o padre José, isso não acontece lá em Jataí, isso não acontece lá em Santa Helena, para frente. Que o pessoal não separa o circuito e fica arrancando da tomada lá no alto. A tomada fica lá no alto, o povo fica lá pendurando a tomada. Quando isso está num circuito só, além da gente manter
a obediência aos bombeiros, eu consigo, quando eu coloco um circuito dedicado para iluminação de emergência, eu consigo que as outras cargas não interfiram nessa recarga, nos momentos de recarga, e eu também consigo uma manobra adequada. Então, quando eu quero chegar num pavimento, num prédio desse, e recarregar as luminárias, eu posso simplesmente falar assim, olha, então a cada 45 dias a gente vai desligar o disjuntor. Quando eu vou desligar o disjuntor, que só atende luminária de emergência, eu vou criar uma situação de simular a falta, na falta ela liga e ela descarrega. A hora que eu passei no corredor e vi que já tem uma apagada, o que eu posso fazer? Eu simplesmente religo e está tudo funcionando e eu vou manter a vida útil. E quando eu mantenho a vida útil, eu garanto que ela vai estar funcionando no momento realmente de uma falta de energia, tá? Então, precisa. Nossa, é muito feio, né, de arrancar da tomada. E aí, depois o pessoal não lembra de devolver para a tomada, é precário, bem precário, é uma solução bem precária. Talvez por uma falta de projeto, ou até às vezes o projeto está certo e o pessoal não está sabendo manobrar, depende do caso. A gente pode fazer essa recarga de forma automática também, tá, gente? A gente pode colocar um relé no quadro, um timer horário digital, um relé horário digital, e ele vai fazer isso a cada 40 dias para mim, sem problema, sem eu depender que alguém vá lá e faça isso, e ele vai religar depois de 2 horas ou 3 horas. Dá para fazer essa manobra bem bonitinha, tá? Sem ficar arrancando ninguém da tomada. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem algum que vocês... em termos de circuito, Igor, como que fica? Sem problema. Assim, a norma não faz nenhuma especificação direta. O que ela fala é, por exemplo, que motores acima de 15 CV? De 15 CV. Agora quase que eu fiquei preocupada se eu estou lembrando desse número, hein? De 15 CV terão partida, não poderão ter partida direta. Até 15 CV eu posso fazer partida direta sem prejudicar as outras cargas. Acima de 15 CV eu vou ter que ter um sistema de acionamento, tá? Aí pode ser com contadora, pode ser com software starter, aí vai depender de como essas cargas são acionadas. Se eu tenho, por exemplo, várias cargas dessa que acionam em momentos concorrentes ou coincidentes, ou se não, aí essa programação depois vocês vão poder fazer para o seu cliente. Então, por exemplo, se elas acionam em momentos diferentes, sem problema, não preciso preocupar. Senão, se são momentos muito próximos, eu posso fazer um instante de carga que para o cliente pode ser pouco, por exemplo, não, eu vou colocar essas cargas com 1 minuto de diferença. Tenho 2 motores grandes, eles vão acionar com 1 minuto de diferença, a parte de automação industrial já, né? Aí eu vou, esse industrial se aplica ao predial, viu, gente? Esse predial multifamiliar. Então, por exemplo, se eu tenho 2 motores grandes, não vou colocar para acionar para acionar junto, às 10h07. Eu posso colocar um às 10h05 e um às 10h07, isso pode ser bastante confortável e não sobrecarregar a rede, tá? Deixa eu ver se tem algum... Eu acho que vocês relembraram todos os... Eu que agradeço, Igor. Todas Isso. E aí, acho que eu complementaria para eu poder ganhar um bombom. Eu posso ganhar um bombom também, gente, de Natal? Eu posso? Então, eu completaria com o fato de que a menor seção que a gente pode, ao dividir os circuitos, usar para iluminação, a menor seção é 1,5 milímetros quadrados, a menor seção para os circuitos de tomada 2,5, e aí a norma me diz, oba, e a norma me diz que circuitos de comando e sinalização poderão ter seções menores que isso. Então, por exemplo, iluminação de emergência, eu tenho que ter um circuito só para ela. Vocês vão ver que um circuito de iluminação de emergência de um apartamento desse tem uma carga tão pequenininha, né? Uma cargazinha de 12 voltamperes, de 24 voltamperes. Quando você pega esse 24, faz uma conta rápida, deixa eu fazer aqui, 24 voltamperes, e divido isso por 220, eu tenho uma corrente de 0,11 amperes. Olha que pititica, né? Aí eu falo assim, será que eu preciso colocar o circuito de iluminação de emergência para a gente é um circuito de força, né? Ele não é luz, ele é uma carga. Do mesmo jeito que eu ligo uma geladeira, que é uma tomada de uso específico, meu Lego caiu.
eu vou ligar uma luminária de emergência. Ele não é um circuito de iluminação, ele está ali como um equipamento. Aí eu falo, então tá, então é de circuito de força, eu preciso começar em 2,5, tá. Aí eu falo assim, nossa, mas eu vou colocar um circuito de 2,5 para ligar uma carga de 0,11, uma carga de meio ampere, uma carga de 1 ampere, e o circuito está todo muito livre. E ele leva até 24, eu estou levando 1 ampere. Só que, nesse caso, eu poderia, por exemplo, levar 1,5. Mas, professora, mas não é iluminação? Não, ele é sinalização e comando. Ele é um circuito que foi colocado ali para criar uma sinalização nos momentos de falta de energia, né? Dentro de um projeto de combate e prevenção a incêndio. No caso do nosso apartamento, gente, se o seu cliente falar assim, ó, é obrigatório? Não, é para o conforto. Dentro do apartamento, nas residências, a gente coloca para conforto do usuário. Eu não sou obrigada. Ele não entra, se eu for olhar as normas dos bombeiros, não entra esse tipo de carga, mas eu quero gerar um conforto adicional para o meu cliente. Infelizmente, a gente tem períodos de falta de energia, mais desejados, em maior número do que a gente deseja e por maior tempo do que a gente deseja. Então, é uma solução que melhora a segurança, melhora o conforto e custa bem pouquinho, tá? Então, a gente coloca lá para o cliente. Tá. Aí, eu poderia, por exemplo, usar um e-mail. Por quê? Porque ele é de sinalização e comando. Aquelas sirenezinhas, por exemplo, que ficam lá na guarita, intermitentes, assim, ó, dizendo que é entrada e saída de veículo. Eu poderia usar um e-mail, tá? Professora, então, se eu posso usar um e-mail, não posso usar meio? Posso usar 0,75? Até poderia, mas às vezes vai gerar dificuldades na sua instalação. Se eu coloco lá um meio, o cabo de meio às vezes sai mais caro que o de 1,5. Ué, como? Se o cara não tem para vender, porque vende muito pouco esses fininhos, entendem? Então eu vou comprar um 1,5 em escala e vou ter que comprar um cabo muito específico para fazer um circuito de meio. Isso pode sair até mais caro, entendeu? Porque ele não é um padrão de mercado que venda bastante. Então a gente pode fazer com 1,5. E outro problema que ele poderia gerar é se eu estiver passando ele num eletroduto que já tem um cabo de 1,5 ou de 2,5, né? Aí aquela questão do consecutivo. Então, não posso colocar meio com 1,5, porque existe um intervalo, né? Existe o de 0,75, existe o de 1, para depois ir o de 1,5. Então, não poderia usar, entendeu? Então, a gente faz com 1,5, fica direitinho. Tá. Beleza. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer saber nem como é que vai pegar o bombom? Manda por e-mail, professor. O e-mail, Vou mandar. Ó, então eu vou criar uma logística aí de entrega vou conversar com o Papai Noel, ver se ele me terceiriza ali logo após o Natal, dele entregar para mim os bombons de vocês. Ó, em relação, tá, então são duas frentes que a gente pode trabalhar agora. Ou eu vou montando os quadros, ou eu vou lançando carga. E aí eu quero deixar as duas possibilidades, porque como a gente vai ter um tempo maior, quem às vezes está trabalhando e fala, não planejei ficar trabalhando nesse recesso. Mas pode ser que você pense assim, não, em janeiro eu vou estar com menos tempo e gostaria de adiantar, alguma coisa do tipo. Então, nossas datas agora, então a gente vão ficar já mais, né, nesse período vão ficar em aberto, e vocês podem fazer tanto elaborar os relatórios de carga, não façam tudo num pacotão, tá? Assim, tomem cuidado, façam revisa bem antes de replicar. Tenham muito esse cuidado. Antes de sair replicando, faz corrige bem, olha, termina naquele dia, outro dia, já responde sua dúvida, Wesley. E outro dia você volta, você retoma outro dia, ou que seja no dia seguinte, ou troca ideia com um colega seu, não sai replicando, porque assim, a replicação tem que ser quando a gente realmente tiver com isso já bem lapidadinho, já tirei dúvida, já confirmei e tal, para a gente não ter retrabalhos, tá? Para a gente minimizar os retrabalhos, pelo menos. Então, vamos tentar aproveitar bastante o quadro do apartamento tipo, por exemplo. Né? Vamos montar o quadro do apartamento tipo e lançar os pontos do apartamento tipo. Né? Lançar os pontos como? Lançar a representação, a simbologia no apartamento. Tomadas de uso geral, o que vocês podem lançar por enquanto?
Tomada de uso geral, tomada de uso específico e o quadro. Escolher um local para o quadro. Professora, posso usar os meus bloquinhos do semestre passado? Pode usar sim. Uso o mesmo? O que você pode melhorar no seu bloco? Por exemplo, às vezes o seu bloco não tinha um nome que, na hora de contar, ficava identificado. Então, às vezes, melhora o nome dele, usa um comando REM, né? No AutoCAD, de renomear, e renomeia o bloco. Coloca ele de um jeito que, quando você usar um comando de contagem, de falar para o AutoCAD assim, estamos fazendo um prédio, presta atenção que a gente vai ter que contar e fazer lista de material. Então, eu quero que ele conte. Então, quando ele for contar, eu não quero que ele me mostre lá assim, ó, quer ver? Vou compartilhar minha tela. Já volto, Wesley. Respondo sua dúvida. Ó, por exemplo, estou trabalhando aqui num projetinho, vou pegar o que está aberto na tela. Ó, é um projeto de uma loja de... É uma proposta luminotécnica, não estou fazendo elétrico dele, de uma loja de acabamentos. Então, aqui a gente tem, tipo, por exemplo, várias informações que eu estou usando, estou deixando aqui, isso aqui é uma fase de vieram para cá numa fase de brainstorm, eu tinha muito mais imagens aqui em volta, na hora de fazer referência, na hora de apresentar essa proposta, de colocar as informações. E aí agora já está lapidado, a proposta já foi apresentada, a gente descartou o que não seria usado. Beleza. Aí estou na fase, aí já passei, quer ver, pela fase de dimensionamento. Então, por exemplo, já fiz método Philips aqui, isso foi tudo de uma semana para cá. Comparei diferentes fornecedores e modelos e conjuntos de iluminação, comparamos preço, depois usei cavidades zonais, que está até num outro arquivo. Não vai estar aqui pertinho, deixa eu ver se está aqui pertinho. Não está, esse aqui é só a mesma versão desse. Então, depois usei, comparei com cavidades zonais, aí estou na parte de fazer quantitativo. Na hora que eu vou fazer quantitativo, o que eu quero fazer? Aí já a gente já lançou em planta, né? Já está compatibilizando com ar-condicionado, por exemplo, essa camada aqui é uma camada de ar-condicionado. É um sistema de ar-condicionado central, então eu tenho que compatibilizar para na hora que forem instalar, não acontecer, por exemplo, de coincidir uma luminária, a pessoa não pode decidir lá na hora, né? O gesto está pronto e tal. Beleza, eu vou contar. Quando eu for contar, eu vou dizer para o meu, eu vou habilitar, deixa eu tirar essa barrinha da frente. Eu vou dizer para o meu AutoCAD, por exemplo, se eu tiver com essa barrinha fechada aqui, ó, vou desabilitar, então, minha linha de comando. Digamos que ela não esteja habilitada, então, vou habilitar. Então, Ctrl 9 me dá, habilita ou desabilita a barra de comando. Aí, beleza, eu vou dizer para ele contar. Comando B, count, conta. B de bloco, count de contar, tá? Vou dar um enter e ele pergunta, você quer contar um objeto específico? Digamos que eu quero contar caixa de passagem, ou tomada, ou um modelo determinado de luminária, aí eu digo para ele qual é. Quando não, ele fala assim, ó, pressione Enter se você quiser todos. Então, eu vou pressionar todos. Depois que eu pressionei, ele contou já. Aí, ele contou todos os tipos de bloco, tá? Aí, eu vou expandir aqui a minha lista. Aí, tá vendo que ele me dá aqui, ó? Que ele me dá aqui a contagem de vários blocos? Ó, ainda tem mais outros bloquinhos aqui para cima, ó. Tá vendo? Ele está contando, por exemplo, tomada média, que nem é do meu projeto, mas ele está contando. Ele está contando um interruptor, ele está contando um cassete, um ar-condicionado cassete, ele está contando as minhas luminárias. Tá vendo que as luminárias a gente identificou aqui com a mesma inicial, o nome, para ficar fácil de eu encontrá-las aqui. Tá? E aí ele também contou um negócio aqui, ó, que é o cifrão C4048EF08. O que é isso? Então, assim, se o seu bloco está com um nome alheio desse, eu não vou conseguir. Por exemplo, o formato do layout em A0 tem um nome, ele é um bloco. Então, ele conta todos os blocos. Aí eu vou pegar isso e vou levar isso para uma planilha e vou eliminar aqui o que não é bloco meu e vou ficar só com os meus. Como já vai estar assim, ó,
luminária High Bay OVNI modelo 7210 AB, que é o código do fabricante. Eu estou usando 6 peças dessa. Tá vendo? E são as 6 peças que eu vou colocar lá na minha lista de materiais. Então, cuidem para que esses bloquinhos ajudem no projeto de vocês. Estou em dúvida de que é o bloco, eu posso pesquisar meus blocos aqui, ó. Você vai lá, pede para inserir um bloco, e ele te mostra os blocos que você tem. Então, aqui, ó, como é só luminotécnica, ele está me mostrando aqui os bloquinhos que eu tenho, tá vendo? Então, ele mostra o cifrão C7, tarará, 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 é uma grelhinha de ar-condicionado, não é do meu projeto, tá vendo? Ele tá até sem nome. Então, tudo que é bloco apareceu aqui. Mas, em compensação, aqui eu identifico se tem algum meu de luminária que não tá com o nome direitinho. Então, veja aqui, todo mundo tem nome, tem código. Então, isso vai me ajudar. Tem uma luminária aqui, ó, que tá aparecendo apagadinha. Eu tenho que ver o que aconteceu com a layer. A layer dela tá desligada, por isso que ela não tá aparecendo nada. É o que acontece com esses aqui também, ó, tá vendo? Que não tá aparecendo nada. O que aparece é porque a layer tá habilitada. Tá, então assim, revisem os bloquinhos de vocês, vê se o bloquinho tem um atributo, vê se o bloquinho se o bloquinho tá com um nome que você identifica depois, porque a nossa carga vai crescendo, tá? A nossa carga vai crescer e eu quero poder, vamos parar aqui o compartilhamento, vamos fechando, né? Colocar aqui o comando de contagem, ó, e eu quero poder ter retorno dessa organização inicial. Então, é muito importante que você revise agora no pequeno. Onde é o pequeno? O pequeno pode ser a guarita, o pequeno pode ser o apartamento tipo, tá? Então, vê se o bloco tá legal, conta a tomada, vê se está gerando uma relação de peças para você, vê se o nome que você está colocando, por exemplo, às vezes eu coloco lá tomada média de 10, tomada média, tomada baixa. Quando eu digo tomada média e baixa, na hora de comprar, escrever tomada média e baixa não resolve muito a minha vida, né? A posição de instalação. Mas eu poderia colocar, por exemplo, uma tomada média de 10 amperes, uma tomada média de 20 amperes. Aí já me dá a relação de compra. Entendem? Tá. O elevador. A gente leva uma caixa de passagem. A dúvida do Wesley aqui. Obrigado, Wesley. Como é que fica o elevador em relação à tomada? A gente alimenta um quadrozinho para o elevador. Ele não recebe, a gente diz que é ponto de conexão, a norma chama. Eu não levo uma tomada para ele. Eu alimento um quadrozinho próprio do elevador. Quem me vende o elevador já vende com um quadro de comando e operação do elevador. Então, eu só vou alimentar. Eu vou levar até essa caixinha de passagem, onde vai ser instalado o circuito que alimenta. Isso também acontece, deixa eu ver, não tem no nosso projeto, mas aconteceria, por exemplo, em câmera frigorígena, é desse jeito, morgue, é desse jeito, que é uma espécie de câmera frigorígena, né, gente? O morgue é onde coloca quando a gente faz hospital, aí os mortos, isso, isso, Mylon, é uma câmera com temperatura baixa, onde ficam até o momento de liberar o corpo, tá? Então, é o morgue. Então, também, a gente leva, é uma coisa fechada. Então, ele me entrega um equipamento, eu alimento o quadro desse equipamento. Entendi. O que mais que a gente alimenta desse jeito? Lá em cima, no barrilete, a gente vai alimentar os motores. Você pode criar um bloquinho para o motor e levar o ponto de conexão do motor, porque os motores também normalmente não recebem. Ele vai sair do quadro com um circuito que faz uma alimentação, um ponto de conexão com o motor, principalmente quando são motores maiores, tá? Aí a gente não põe uma tomada para ligar o motor. A gente faz uma alimentação já ou direto no ponto de alimentação que vem, ou num quadrinho pequeno, tá? Tá, beleza? Tá. Então, eu não vejo vocês semana que vem, né, gente? Quinta que vem vocês já estão... Nossa, gente, quinta que vem é Natal. É véspera de Natal. Não, vocês já estão comendo panetone 1h dessa da manhã.
Então, não vejo vocês. Então, como faremos? Eu vou lançar, né? Vou registrar lá as nossas próximas etapas de entrega e essas datas estarão. Eu vou ver se eu faço assim, ó. Eu vou lançar uma data menor para vocês iniciarem o processo. Que eu não queria que vocês falassem assim, não. Então, se eu só tenho que entregar em janeiro, eu não vou nem olhar para esse negócio agora. Então, assim, eu também não queria para a gente não perder as informações que o seu cérebro escutou agora e processou agora. Eu queria aplicar um pouquinho. E aí eu vou deixar lá. Vocês podem escolher que quadro vocês vão montar, tá? Pode ser de um apartamento tipo, pode ser da guarita, pode ser só o quadro do salão de festas, tá? Então eu queria que vocês aplicassem. Então vamos pensar aí, ó, o apartamento tipo a guarita, tá? Para as dúvidas ficarem no mesmo, caminharem meio juntas. Então escolha um desses quadros para ser a entrega da semana que vem, tá? E faça o lançamento dos pontos também desse quadro, de um memorial, digamos assim. Pode ser o da guarita, professora? Ué, pode. Né? Lembrando que os outros também vão ter que ser feitos depois. É só para a gente registrar esse processo, para esse processo não ficar em aberto e você ter que ouvir depois, lá em janeiro, essa 1 hora de aula de novo. Acho pouco interessante, com a falta de tempo que Como todos é que estão. professora, para entregar o teu memorial, né? E escolher um quadro para a gente fazer um relatório de cargas? Isso, um relatório de cargas. Pode ser do apartamento tipo, pode ser da guarita, mesmo sendo pequenininho. Eu quero que vocês façam um. Se for do apartamento tipo, eu acho mais interessante para vocês, sendo bastante sincera, tá? Eu acho que a gente registraria mais coisas, mas fiquem à vontade, porque aí vocês conseguiriam aplicar essas normas todas aí, e aí isso ficaria bem resolvido para agora, e aí essa replicação vai ficando cada vez mais fluida. Você consegue repetir isso depois com facilidade, tá? O que mais? Oi? Semana que vem? Aí eu vou registrar no Moodle como dia 22, né? Deus É. me livre. Então, faz o da guarita, então, gente. Eu também imagino que vocês devem Não, estar. você vai andar no recesso. Eu vou fazer o que der tempo para fazer agora, te entrego. Mas o próprio. Vamos focar na guarita, então. Quem tiver, às vezes, respirando um pouco melhor, fala, professora, posso fazer o do apartamento? Com certeza, muito bem-vindo. Mas vamos focar num quadro menor, que eu acho que é o nosso menor quadro, tá? Ou guarita ou casa de máquinas, para a gente fazer um. Monta um quadro todo, revisa, deixa ele bonitinho e lança as tomadas desse quadro. Fechou. Tá? Para ficar menorzinho. E depois a gente expande isso para um negócio maior, tá? Melhor a gente cuidar, por exemplo, se eu faço... Como eu, faz num trem menor. Uma semana de recesso, na verdade, eles consideram 2, né? Mas é muito pouco, não tem recesso agora mesmo, não. Né? Vocês ainda tiveram, acho que 2 ou 3 semanas entre um semestre e outro, né? Os professores, nem isso. Estamos desde agosto na ativa. Então, beleza, deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho paroquial para vocês. Tarará, tarará, fazer o relatório de cargas, isso. Ó, vamos fazer, então vamos lá, todo mundo digita para mim no chat. Qual o seu próximo passo? Pensa no seu projeto e registra, tá? Registra o que você vai fazer do seu projeto. Isso, fazer relatório respondendo o Igor. Sim, Igor, é isso mesmo que você escreveu. Então, eu quero que todos vocês elaborem locar os pontos só do quadro que você fez, tá? Então, por exemplo, se você usou o memorial da guarita para fazer, que é uma sugestão em termos de tamanho, você vai lançar os pontos da guarita, lançar o quadrinho lá e lançar as tomadinhas lá. Não é uma atividade extensa, tá, gente? Não dá para fazer nada extenso agora no olho do furacão. Eu não vou ler o comentário da Eduarda, porque tem um controle de... Tem censura aqui, ó. Ó, isso, todo mundo pode deixar a reserva, viu, Igor? O Igor tá falando, já faça o circuito de iluminação, você já pode deixar lá a reserva, porque vai ficar escrito no seu quadro, né? Por mais que você às vezes não tenha essa carga, você pode deixar a reserva. Não entendi sua dúvida, Wesley. Fala de novo para mim. Engraçadinha. Ó,
Escrevam para mim quem falta escrever. Eduardo escreveu, o Igor também, Eduarda também, Gabriel. Quem? Falta o Múcio. Oi. Ó, essa preferência, um quadro pequeno, é do Mylon, viu, gente? Eu sugiro um quadro maior. Não tem jeito, faz o pequeno. Múcio, diz para mim aí no chat, registra para mim aí, eu quero que vocês escrevam. Qual que é seu próximo passo de projeto, Múcio? Ian também. Acorda, Ian, vamos participar da aula. Por que eu preciso que vocês registrem, insistindo chatamente nessa história? Porque isso gera informações e registros no seu cérebro. Isso vai te dar diretrizes, isso vai facilitar a sua vida num próximo passo. Tá? Então, digitem para mim quem falta. Falta só o Múcio e o Ian. Gente, então, eu acho que alguma dúvida? Wesley, não sei se eu entendi o seu comentário de Guarita mais banheiro. Né? Você que define, sim, eu vou deixar para vocês definirem que quadro fazer, pensando que todos estamos no olho do furacão e que e que de todo jeito teremos que fazer os outros, né? Então, assim, a gente tem essa consciência, só para a gente registrar a atividade, tá? Ah, beleza, Wesley, então tá bom. Mas, assim, realmente é pequenininho. Ou faz pequenininho, quem puder, já aplica isso mais, porque isso vai estar feito para uma etapa seguinte. Então, se eu eu espero ouvir, ou ler, ou assistir as dúvidas de vocês lá no grupo. E quem a gente não se falar, eu já desejo para vocês um final de ano aí bem tranquilo, né, dentro de condições possíveis, que esse ano está diferente. Igor, professor. Depois de obter. Usar a norma para calcular o número de tomadas. Isso, exatamente. Calcula o número de tomadas. Isso. Isso mesmo. Um outro quadro de divisão para lá. Certinho. É exatamente isso, Igor. Gente, muito, muito obrigada. Uma excelente quinta-feira para vocês. Abram os microfones para dar tchau para a professora. Tchau, professora. Inclusive, tchau, Regina. Tchau, beijo, Eduarda. Tchau, Múcio. Até mais, professora. Até mais, professora. Até, Gabriel. Obrigada. Até, Célia Regina. Até mais, Maila. Um abraço. Tchau, professora. Até mais. Boas festas. Tchau, bom tchau. fim de- Boas festas. Ai, obrigada, Igor. Obrigada, Eduarda. Forte abraço, gente. A gente vai se falando. Beijinho.